Quero aproveitar que você está em pé, pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis 26. Hoje o nosso tema é caçamba ou fonte. Todo mundo ganhou a aguinha? Alguém ficou sem? Não? Então eu quero que você pegue a sua água aí, porque você é uma mulher como todas as outras, que é um polvo, tem várias mãos, então você segura a Bíblia, segura a água, o filho, a chave do carro, a bolsa, maquiagem, tudo ao mesmo tempo. Segura assim a sua água. Repete assim comigo, isso aqui é só uma lembrancinha. Isso aqui é só uma lembrancinha. Não vai acontecer nada demais se você beber essa água, amém? Você não vai levar para casa, não vai lavar seu marido com ela, tá bom? Nem tua cabeça com ela. Não vai molhar o seu jardim para nascer mais orquídea, nada disso. É só uma lembrancinha. Não tem misticismo, não tem nada dentro dessa água, que não água, tá bom? Isso precisa ficar bem claro. Eu falo isso de toda lembrancinha e a gente ainda ouve coisa. Então eu quero deixar bem esclarecido que é só uma água, é só uma lembrancinha para vocês, tá bom? Para nós. Salmo 26, Gênesis 26. Tô com o Salmo da Má aqui na cabeça. A partir do verso 12, para quem não tem Bíblia, tá passando aí nas telas. Nós vamos acompanhar na versão NVI. Então se a sua versão for diferente também, você quiser acompanhar, fica à vontade. Diz assim, verso 12: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam. Estes tapavam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Verso 17: Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam, e depois que Abraão morreu, deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha lhe dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Verso 21. Então os seus servos cavaram um outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe então o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Amém? Curve sua cabeça. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, ela é verdadeira, ela divide a alma e o espírito. Só ela, Senhor, com a ajuda do teu Espírito Santo, podem nos convencer do nosso pecado, do nosso erro, do nosso mal. E eu quero pedir, Senhor, que nesse momento, tudo aquilo que saia da minha boca, Senhor, provenha de ti. Que tudo aquilo que o Senhor deseja falar para a nossa igreja hoje, para essas mulheres hoje, Senhor, passa pelo crivo, Senhor, do temor e do tremor, a tua reverência, a tua presença neste altar, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar com a Bíblia aberta. Pode deixar a sua Bíblia aí aberta, se você quiser anotar no celular. Desde o começo do ano, todos os nossos cultos, a gente traz uma convidada especial, uma mulher especial. Eu sei que muitas de vocês estiveram aqui nos outros cultos, eu quero testar a memória de vocês. Quem lembra da nossa convidada de janeiro? Eva. E a nossa convidada de fevereiro? Lia. Ai, eu amei aquela mulher, gente. Você também, né, prima? Amei. Em março foi quem?
Que encontro maravilhoso. Se você ainda não assistiu uma série que chama The Chosen, você precisa assistir. Você precisa baixar esse aplicativo no seu celular, no seu iPad e assistir essa série. No episódio 8 é exatamente essa série da Samaritana, que foi a palavra que nós ministramos no mês passado. Um encontro sobrenatural de Jesus com aquela mulher. O Senhor marcou um encontro com aquela mulher num lugar improvável, num horário improvável e uma mulher improvável. Tipo eu e você hoje aqui numa quinta-feira. Quem diria? O Senhor marcou esse dia, o Senhor sonhou com esse dia, sonhou comigo e com você aqui, nesse dia. Assim como Ele fez com a Samaritana. E hoje nós convidamos um outro convidado. E a gente deu um pouquinho de lugar aos homens. Você viu que as meninas até cantaram aqui, né? Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. No sentido de homem humano, né? E hoje o nosso convidado especial é um homem. Não é uma mulher, é um homem que eles são super bem-vindos no nosso meio também, não são, meninas? Cadê? Tem um aqui, tem o outro lá, meu marido. Te amo, amor. Obrigada. Tá olhando os nossos carros lá. E hoje quem está aqui com a gente é Isaac, que nós lemos aqui essa passagem de Gênesis 26. Vocês viram que eu falo do neto, eu perco até o rumo. Vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar. Onde é que a gente estava? Isaac 26. Então Isaac formou lavoura, é essa parte que eu quero conversar com vocês hoje. Isaac, ele foi um homem conhecido como um homem de poços, ele cavou poços. E eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui é conhecedora da palavra de Deus, são crentes no Senhor e já ouviram muitas mensagens baseadas nesse texto, baseadas realmente nos poços de Isaac. E talvez eu não traga nada muito novo aqui hoje para você, mas eu vou trazer aquilo que o Senhor trouxe no meu coração, que é a diferença de uma mulher quando ela tem o poder de escolha em deixar de ser caçamba e passar a ser fonte. Quantas mulheres se tornam tão caçamba, tão pesada? Vocês já viram como eles transportam uma caçamba? Caçamba não um trabalhão, é um caminhão enorme para carregar aquela caçamba. E eles carregam de um jeito, é sempre muito delicado, puxa de cada lado, vai levantando de uma forma sincronizada para ela não tombar. E tem mulher que é assim, ela é pesada. Cara, ela é muito chata. Ela é pesada, assim, é difícil de conviver, é difícil de ter amizade, é difícil de ter na família, porque ela não é uma pessoa assim fácil de mexer. Ela é uma caçamba. Você não mexe assim com uma mãozinha. Tem que pegar um caminhão, você tem que trazer aquela corrente daquele tamanho. Ela é muito pesada. E eu sei que às vezes nós nos vemos desse jeito. Pesada, chata, cheia de entulho, cheia daquilo que não presta mais. Ou você já viu alguma coisa boa na caçamba? Joga uma coisa boa na caçamba, não fica 20 minutos. Alguém passa e pega. Não é? Não tem nada que presta numa caçamba. Você só joga resto de obra, aquilo que você não usa mais, móveis quebrados, coisas que não têm utilidade. Só que sabe o que é interessante? Que muitas pessoas utilizam caçambas alheias. Levam os seus entulhos da sua casa e jogam em outra caçamba. Vocês nunca viram isso? A pessoa enche o carro com o lixo que é dela. O sujeito não é capaz de lidar nem com o seu próprio lixo. Aí ela vai na rua, à noite, né, de preferência, que ninguém está olhando. Daí ele vai ver uma caçamba. Alguém já alugou caçamba? Você paga por dia. Você alugou aquilo, pagou a diária para jogar o teu lixo. Não do amado. Mas aí vem o santo e faz o quê? Despeja o lixo que é dele na sua caçamba. Aí o negócio já está difícil para o seu lado. Fica mais difícil ainda. E tem mulher que aceita isso. Que vem a sogra, a cunhada, a mãe, a história, os parentes, a vizinha. Daí não basta tudo aquilo que ela tem que lidar com aquele lixo que ela tem que jogar fora da vida dela. E as pessoas jogam mais lixo ainda. Aí ela fica uma big caçamba. Aí que ela não se mexe mesmo. Que ela fica pesada, travada. Não sai mais do lugar. E eu sei que existem mulheres hoje aqui, nessa condição, muito pesadas.
com alguns lixos, alguns entulhos, alguns restos, algumas coisas que não prestam mais da sua vida, mas algumas também carregam de um monte de gente. Ela é o para-raio da família toda. Ela é o 190 da família toda. Não tem problema a gente ajudar as pessoas. Não tem problema a gente aconselhar as pessoas. Mas todas as vezes que eu termino de aconselhar uma pessoa, ou que eu termino de orar por algo assim muito pesado, uma guerra espiritual muito pesada, eu bato a mão. Mas eu bato de verdade. Eu bato o pé de verdade. Eu passo a mão assim, ó. Falo, Jesus, não é minha guerra. É tua, foi o Senhor que morreu pela irmãzinha na cruz. Eu quero ir para minha casa leve. Porque senão eu chego em casa com todos os aconselhamentos do dia inteiro. Com todas as mensagens que eu respondi o dia inteiro. E não é só eu que faço isso, você também faz. Só que talvez você nunca se deu conta do tanto de lixo, de entulho que você está carregando. E o Senhor hoje nos trouxe, tem uma mensagem muito profética, porque eu fico sabendo das lembrancinhas tudo aqui na hora, junto com vocês. E quando eu cheguei hoje, eu vi as meninas mandando, seja fonte. Falei, uau, elas não colocaram, né, caçamba fonte, elas afirmaram, seja fonte. Troca de lugar, troca de posição. Escolha não carregar mais não só os seus lixos, mas esse lixo de um monte de gente. Escolha ser mais leve. Escolha ser mais legal. Escolha sorrir mais. Ser mais gentil. Ser mais feliz. É tão lindo ser feliz. É tão lindo. Hoje eu coloquei uma roupa tão quente para vir. Eu tô com tanta coisa aqui embaixo, gente. Quente. Que eu achei que estava frio. Daí quando eu vi que não estava frio, eu falei pro Neto, hoje eu vou me comportar. Eu não vou pular. Eu não vou dançar, eu vou ficar bem crentinha, assim, bem quietinha, porque senão os pichain começam a enrolar tudo aqui atrás, já vira um trem, começa a suar, mas eu não consigo, eu tenho que abraçar o máximo de mulheres que eu conseguir, eu tenho que pular o máximo que eu conseguir pular, eu tenho que dançar tudo aquilo que um dia eu não pude dançar, porque eu fiz uma escolha um dia na minha vida, em não ser mais caçamba e ser fonte. E quando a gente se torna fonte, a gente não consegue segurar. Quando você vê, já está transbordando. Quando você vê, você já está evangelizando. Quando você vê, você já está sorrindo para a pessoa que você nunca viu. Quando você vê, você já está abraçando estranho. Você se torna muito esquisita. Porque as pessoas ficam meia, sabe? Você conversa com todo mundo. Você não faz mais diferença das pessoas, mais acepção de pessoas. Porque você é fonte. E aquela água fresca que jorra, você quer que todo mundo experimente. Porque é maravilhoso ser fonte. Foi numa fonte que Jesus escolheu e se encontrou. Foi num poço de água que Jesus se encontrou com a samaritana. Água fala de presença. Água fala de Jesus. Ele é a nossa fonte inesgotável. Você nunca vai chegar num ponto que você já conheceu tudo de Deus. Já li a Bíblia toda, já tô top. Não tá porque você tá viva, porque o dia que isso acontecer, Jesus te mata. Então a gente nunca chega num ponto que a gente já conheceu tudo, já viveu todas as experiências. Porque é inesgotável. Quando você acha que já viveu tudo, Ele começa a te revelar ainda mais a beleza da presença dEle. Como é delicioso. Ontem eu recebi uma mensagem à noite, e a irmã me dizia assim, Ju, que culto é aquele? Eu estava sozinha no corredor, mas eu tinha certeza que tinha alguém do meu lado. Eu falei, tinha mesmo. Porque quem estava aqui no culto ontem, na quarta da vitória, foi uma quarta da presença. A presença de Deus se manifestou, como já se manifestou hoje aqui, como está se manifestando agora. E essa presença, ela é irresistível. Você não consegue resistir. Quando você vê, você já se entregou. Eu me lembro, meu Deus, eu estou saindo muito da palavra, mas eu tenho que contar. Eu me lembro, eu já ouvi a história da conversão da minha mãe 1 milhão de vezes. Eu estava esperando o dia que ela não estivesse aqui para eu poder contar, sem ela não ficar tão constrangida. E a minha mãe não é muito do YouTube, então eu sei que ela não vai assistir. E eu sei que as irmãs também não são de fofocar, então as irmãs não vão contar. Amém? Mas a conversão da minha mãe é muito linda. A minha mãe era uma mulher
sempre muito à frente do seu tempo, e ela casou muito nova com meu pai, mas ela deixava os meus irmãos para ir para os bailes, que na época chamava baile. E ela teve uma vizinha, a tia Neia, que eu chamo carinhosamente de tia, que evangelizou ela por 8 anos, uma assembleiana, que evangelizava ela. Elas eram vizinhas assim de porta. E a minha mãe era tão folgada que ela deixava os meus irmãos com essa irmãzinha para ir para o baile. Minha mãe fumava, era uma coisa assim, não dá para imaginar o que Deus fez na vida dela. E a irmã que trabalhava em casa na época, também crente, porque Jesus faz assim, né? Rodeia a gente de crente. Foi só com a minha mãe? Mas quando você vê, tem um monte de crente do seu lado. Ou você vai, porque o negócio te afunila para isso. E a irmã diz até hoje, a irmã Maria, para quem conhece, mãe da Silvinha, que a saia da minha mãe era menor que o ferro. Que ela passava a saia da minha mãe numa passada só. Dá para imaginar, irmã Dalva, gente? Era só uma passada. E que a irmã, Deus deu uma direção para ela de começar a passar a saia ao contrário. Em vez de passar de assim, passar de assim. Então ela passava e falava: Jesus, aumenta essa saia. De verdade, gente. Jesus, aumenta essa saia. Essa mulher ainda vai se converter e essa saia está muito curta. Aumenta essa saia. E resumindo a história, a tia Neia convidava ela para ir no congresso Círculo de Oração todo ano. E um dia ela chegou para o meu pai, ela disse: Ney, tá chato, porque a Neia que fica com os meninos, né? Então a gente deve um favor. E ela fica me chamando para ir lá, eu não sei direito o que é, mas é um círculo que elas fazem e eu preciso ir. E eles foram. Na época o Círculo de Oração era um congresso gigantesco na Festa do Figo, ali no pavilhão de frutas. Tem assembleiana aqui? Estão lembrando? Era lá no pavilhão de frutas. E a minha mãe chegou daquele jeito. Batonzão vermelho, fumando. Ela falou que dava umas tragadas lá fora, porque não podia perder, né, o cigarro. Pensa, eu dava tudo para ver essa cena. E ela entrou na igreja e ela disse que começou a ver o círculo de oração, as irmãs. E as irmãs trataram ela muito bem. E as irmãs não olhavam para isso. Ninguém mediu ela assim, ou também cegou ela, né? Eu falo, mãe, acho que Jesus já estava te cegando ali. Mas ela disse que ninguém ficou olhando ela, medindo ela. E ela sentou assim com o meu pai, e ela começou a ver. E ela disse que ela começou a falar assim: que lindo! Nossa, quando eu ficar velha eu vou vir para cá. Porque é muito lindo. Mas é um negócio de vó, né? Até quando eu casei, na Assembleia de Deus, você casa e vai para o círculo de oração. Então eu casei com 18 anos, fui para o círculo de oração. Minha amiguinha tinha 63, né? Que as moças não vão. Não sei como está hoje, mas não vão. Então eu ia, né? A minha amiguinha tinha 63. Então minha mãe olhava aquilo, falava: nossa, quando eu ficar velha eu venho. É muito bonito. Olha que legal. Ela não sabia descrever a presença, né? Tô arrepiando. E ela contando para o meu pai ali na hora do culto, quando o Emerson Pedrosa sobe para cantar, um rapaz, um mocinho que veio aqui na nossa igreja, e ele começa a cantar O Grande Relógio. Já está marcando a hora. E o momento é agora. Vai acontecer. E ele começa a cantar. E naquele mesmo momento, o pastor começa a fazer o apelo. Quando ela percebeu, quando ela se deu conta, ela já estava no altar, derramada, mas derramada de verdade. Não era nem costume, porque o povo aceitava Jesus e ficava assim, né, quietinho no máximo. Mas a gente é muito expansivo em casa. Ela fala que ela deitou assim, e eu só penso na saia, né? Falo: Jesus, o que aconteceu, será? Ela deitou, porque a presença, aquele ambiente foi irresistível. Foi irresistível. E a minha mãe teve uma conversão completa, de mente, de tudo aquilo que vocês imaginarem. Ela chegou em casa no mesmo dia, e ela começou a tirar todas aquelas roupas, sem ninguém falar para ela. Ela não teve uma pessoa que mentoreou ela. Essas palavras que a gente usa hoje: eu vou discipular você. Vem aqui que eu vou te discipular, vou te ensinar a palavra.
discipular de uma em uma, numa célula, não tinha isso. Não tinha isso. Ela se converteu plenamente, completamente, porque a presença de Deus é irresistível. Ela fez uma escolha. Ela deixou de ser caçamba e se tornou fonte. E para quem conhece, ela dá água até hoje, gente. Até hoje, por onde ela passa. Eu nunca vi minha mãe passar por um lugar e não ser percebida. É impossível você não notar a presença dela. É impossível você não querer conversar com ela. Não é porque é ela, mas é a fonte que está dentro dela. E hoje o Senhor nos chama para esse nível de encontro, para esse lugar de encontro. O Senhor deseja fazer exatamente essa transformação conosco. Ele não deseja que você entre aqui e saia do jeito que você entrou. Se tem um lugar para a gente descarregar caçamba, é aqui. Se tem um lugar que você tem que deixar todos os entulhos da sua vida, é aqui. Você ir embora, leve, transbordando da água que o Senhor vai derramar na sua vida. Amém? Vamos para a palavra, que eu já fui meu horário, né? Elas ficam só me olhando, gente. Então eu disse para vocês que Isaac ficou conhecido como um homem de poços. Naquela época, hoje é até estranho falar poço ou poços, né? A gente não vê muito isso. Mas naquela época a água era uma coisa muito escassa. Na verdade até hoje é lá, porque é uma região de muitos desertos. Então quanto mais poços a pessoa tinha, mais rica ela era. Hoje a gente avalia a pessoa pela bolsa, pelo carro, por onde ela mora. Naquela época era poço mesmo. Quanto mais poços a pessoa tinha, mais dinheiro ela tinha. E tinha uma tradição, e na verdade ainda existe isso. Quando você cavava um poço, você passava a ser dono daquela terra. Não existia escritura, cartório, todas essas coisas que a gente tem hoje. Então eu cavei o poço, aqui é meu. Então cada poço que cavava, você ia ali expandindo a sua terra. E a gente lembra que Isaac é filho de Abraão, que tem a promessa do Senhor de ser uma nação grande, numerosa, poderosa, rica, influente. Ele é o filho do cara, então era natural e esperado que ele fizesse isso. E aqui nessa passagem que nós lemos, ele morava numa região com a sua esposa, com Rebeca. Ali naquela região chega uma fome muito grande. E ele começa, que está aí no verso 1, ele começa a ficar preocupado com aquela fome. O Senhor então manda ele para Gerar. Não manda ele para o Egito, que seria a terra ali mais próxima e mais acessível para ele. Deus manda ele para um lugar mais alto, um pouco até mais distante, porque Deus faz umas coisas assim mesmo com a gente. E mandou ele ali para Gerar. E quando ele chega ali em Gerar, eu já li toda a história aqui com vocês. E é uma coisa tão interessante. Nós estamos falando aqui de entulho, né? De coisas que as pessoas jogam em nós. Abraão, não sei se vocês lembram, ele tem uma história de meia verdade, quando ele diz que Sara é irmã dele. Sara de fato era meia irmã dele. Mas lá em Gênesis 12, se eu não me engano, capítulo 12, capítulo 20, são duas passagens distintas, não é a mesma. Uma é no Egito, a outra é em outra região, em Gerar mesmo. E a mulher dele era muito bonita, Sara era muito bonita. E para ele preservar Sara, ele fala para eles que Sara é irmã dele. E olha que curioso. Isso é uma meia verdade. A gente não pode condenar Abraão por isso. Porém, toda meia verdade abre uma brecha para Satanás. Porque Satanás, ele é um mentiroso. E ele precisa das meias verdades para agir. E percebe que quando Isaac chega nessa mesma terra, em Gerar, que o pai dele um dia chegou com a mãe, ele comete a mesma coisa. Porque Rebeca é muito linda, eles ficam de olho em Rebeca. Se você depois quiser, hoje nós não vamos ter tempo de ler, mas está tudo aí em Gênesis 26. Rebeca é muito linda e ele faz o quê? A mesma coisa. Não pode tocar nela porque ela é minha irmã. Não vou falar que ela é minha esposa, porque se eu falar que ela é minha esposa, eles vão me matar para ficar com ela. Olha como um erro de um pai vai passando para o filho. Nós como mulheres precisamos romper isso. Nós precisamos romper os erros, as falhas hereditárias.
Você já viu aquela família que todas as mulheres são divorciadas? Alguém tem que parar essa maldição. Você já viu aquela família que todos os homens são alcoólatras? Alguém tem que parar essa maldição. Existe isso, essa quebra de maldição. Essa maldição hereditária precisa parar, barrar. Você como mulher de Deus precisa falar, ó, até aqui. Daqui para frente não tem mais. Eu fiz isso na minha casa. Porque a minha família vem, a minha linhagem é uma família de casamentos sólidos. Do meu marido não. Eu fiz uma carne só com ele. O que eu fiz? O neto... Eu sempre esqueço que vai para o YouTube, Jesus. Que cai o sinal infrutal agora, Senhor. Mas todas as mulheres e primos lá não são casados. E quando ele começou a me contar, a minha sogra começou a me contar, eu fiquei apavorada. Eu disse, não vamos quebrar isso agora. Teve divórcio até essa geração, daqui para frente não tem mais. Eu piso na serpente do divórcio, eu pisei na minha casa. Eu não tenho divórcio na minha casa, na casa da Maria não tem, do Pedro não tem, do Lucas não tem, porque a maldição ficou para trás. Eu rompo isso, eu quebro isso, a partir de mim não vai ter mais. Nós temos um Deus que é geracional. A Bíblia fala que a maldição que vai até a 6ª geração, vem Deus e abençoa até 1000 gerações. Só que você precisa ter essa consciência de entender que você precisa cortar isso. Você precisa romper. Precisamos romper com os erros hereditários. Abraão errou. Isaac faz o quê? Erra. E olha aqui, Jesuicidência, erra no mesmo lugar, na mesma terra. Não é o mesmo Abimeleque, porque as pessoas acham que é o mesmo, mas tem um século entre eles. Abimeleque não necessariamente é um nome, talvez seja uma dinastia, como João, que é o João 1, 2, 3, 10, né? Pode ser que seja a mesma coisa, ou de pai para filho, mas tem um século que divide esses dois Abimeleques. Mas Isaac comete a mesma infração. Diz a mesma coisa, e um erro um pouco pior, né? Porque Sara ainda era meio-irmão de Abraão. Rebeca não era nada de Isaac, ela era prima, mas bem distante. Ela era neta do tio dele. Rebeca era neta do irmão de Abraão. Era assim muito distante, e ele disse que era irmã. Então olha como nós precisamos romper esses erros. Mas eu quero chegar com vocês ali nos poços. Quando ele chega então nessa terra, Abimeleque vê ele um dia pela janela acariciando Rebeca e percebe, óbvio, que o carinho não era de irmão, fica super bravo. Fala, você é louco, você podia ter feito a gente cometer um erro gravíssimo. E ele dá uma ordem naquele momento que ninguém tocasse mais na vida nem de Isaac nem de Rebeca. Nesse momento eles ficam livres para prosperar, que é onde a gente leu, que o Senhor começa a abençoar ele e ele começa a produzir 100 por 1. Isso é muita bênção. Quando Deus resolve abençoar alguém, gente, onde a pessoa põe o pé, Deus põe o chão. Não sei se vocês já viram isso, mas no mundo fala, a pessoa nasceu para a lua, né? Eu digo, Jesus escolheu ela. Porque onde a pessoa põe a mão vira ouro. Tudo que a pessoa faz dá certo. Isaac tinha essa bênção. E ele começa ali a prosperar. E todo mundo que prospera atrai o quê? Atenção, inveja. Se tem um sentimento que toda pessoa bem-sucedida tem que aprender a conviver, são com os invejosos. Eles sempre estarão lá. Faz parte do processo. É natural. Seria estranho se não tivesse. Seria esquisito se não tivesse. E a Bíblia diz, verso 14, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Olha que frase interessante, a inveja é uma força divisória, potente, o suficiente para despedaçar a mais poderosa nação ou os amigos mais íntimos. A inveja tem esse poder. A pessoa vira o capeta por causa da inveja. Destrói com aquela amizade que você não acredita. As pessoas eram inseparáveis. É aquela coisa, a pessoa quer te ver bem, mas não tão bem assim, né? A pessoa te ama, mas não tanto, né? Que daí você começa a ficar melhor que ela, aí vem a inveja.
Então percebe que na nossa vida também não vai ser diferente. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres aqui que ou sofrem de sentir inveja, ou sofrem com alguém sentindo inveja de você. E hoje o Senhor vai remover isso do nosso meio, amém? Eu creio nisso, eu creio nesse poder, amém? E Isaac faz uma escolha nesse momento, que é onde eu quero chegar hoje com você. Ele tem uma escolha de se conformar com o entulho dos poços, ou reabrir esses poços. Porque eu não sei se você lembra aqui que a gente leu, tinha um poço que Abraão, nesse episódio lá que ele falou de Sara, nessa mesma terra, ele abre um poço. Passa o tempo, os filisteus entulham os poços dele. Joga ali lixo. E isso para judeu, gente, é chamar para briga. O poço é meu, a terra é minha. Como você joga lixo ali? E nesse momento, Isaac faz uma escolha. O que eu faço? Eu começo a desentulhar? Ou eu vou para a briga? Ou eu vou para a guerra? Ou eu vou causar? E Isaac faz uma escolha certeira. Está aí no verso 17. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, ali se estabeleceu. E Isaac reabriu os poços. Simples assim. Todas as situações da nossa vida nós vamos ter essa escolha. Ou a gente parte para a briga, ou a gente escolhe a paz. Isaac escolheu a paz. Ele mandou os seus servos ir lá e dizer: vai, desentulhe esses poços, é do meu pai, é de direito meu, não arruma briga. E mesmo assim, eles vieram encher as paciências de Isaac. Mesmo assim, mesmo ele não querendo briga. Você já fugiu de briga? E a pessoa vem atrás? Você fala: mas eu não quero brigar. Mas a pessoa quer brigar. Então você fala: mas já está tudo bem, eu não quero brigar. Daí você abre o Instagram, pronto, ela deu uma indireta em você, direta, quase te marcou. Fala: mas eu não quero brigar. E a pessoa vem atrás o tempo inteiro para brigar. Foi isso que aconteceu aqui com Isaac. O tempo inteiro ele fugiu das caçambas. O tempo inteiro ele esvaziava a caçamba e partia para outro lugar. Porque ele entendeu que a bênção do Senhor, Deus falou para ele permanecer naquele lugar. E é tão curioso que Gerar, a palavra Gerar, dessa terra, significa pernoite. Então tem muitos lugares na nossa vida, muitos momentos da nossa vida que nós só vamos passar por ali, só para prosperar, e depois da linha. Foi isso que aconteceu com Isaac. Deus fala para ele: fica ali, permanece ali, e depois nós vamos para lá. E ele entende, ele permanece na voz do Senhor, ele confia na promessa de Deus, ele confia que a promessa é verdadeira. E ele então aí, toda a história que nós lemos, ele começa ressignificando todos esses poços, de um lugar de entulho para um lugar de provisão. Nossa, como o Senhor tem falado com essa palavra comigo há uns 2 anos já, ressignificar. Sabe por quê, gente? Tem dor, tem problema na nossa vida que não dá para a gente tirar. Não tem solução. Tem dores que não tem solução. O negócio é ressignificar. Não tinha solução para Isaac ali. Ele não podia guerrear. Então ele começou a ressignificar os poços. Sabe o que é ressignificar? Dar outro valor. Dar outro nome. Dar outro sentido. Colocar outra visão. Tem situações na nossa vida, divórcios que acontecem, morte, luto, desemprego, situações que não dependem de você. Você vai fazer o que com aquilo? Você não pode mudar o outro. Então você ressignifica a dor. Você não pode mudar aquela situação. Você é ressignificador. A Karina está ressignificando dor hoje aqui. Perdeu o bebê. Eu não imagino essa dor. Mas ela disse para mim: Ju, à noite eu estou lá. Sabe o que é isso? Não é que ela é forte, a Mulher Maravilha. Ela só está ressignificando a dor. Ela só está dizendo: aqui, o Senhor, se quiser, coloca outra semente, outro filho. O meu ventre é dele. Eu não vou ficar com isso, eu não vou carregar esse luto. Eu vou só ressignificar a dor. Nós precisamos sair do nosso lugar, que nós estamos de comodismo com a dor, e passar a ressignificar, porque a gente se conforma também.
A gente incorpora aquela dor, aquele problema, e aquilo passa a fazer parte de você. E você passa a ser uma pessoa crônica com aquela dor. Mas hoje o Senhor nos chama a atenção para essa história de Isaac. Isaac ressignificou os poços. Ele transformou o que era um poço cheio de lixo, de entulho, num lugar de provisão, onde tinha água lá embaixo. Onde tinha algo lá embaixo precioso. Sabe, a gente precisa ressignificar as nossas dores, ressignificar a nossa casa. Tem momentos da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento, que a gente só consegue enxergar lixo. Só consegue ver problema. Você fala, eu estava pancada quando eu casei com esse homem, porque não é possível. Mas a gente precisa começar a ressignificar, tirar o entulho, tirar o entulho, tirar o entulho, tirar o entulho, desentulhar esses poços até achar água. Até achar água. Um dia eu disse para uma moça assim: você vai ser tão feliz com esse marido, mas você vai ser tão feliz com ele, que você vai dizer, eu amo esse marido. E ela disse, Ju, eu acredito só até aqui. Eu acho até que eu posso ser feliz com ele, mas não que eu vou voltar a amar ele. E recentemente ela disse assim para mim, Ju, eu amo o fulano. Mas ela encheu a boca. E ela lembrou do que eu disse para ela. Ela disse, um dia você falou para mim que isso aconteceria. Eu disse que não, mas aconteceu. Eu olho para ele de novo com amor. Eu olho para ele de novo com desejo. Eu olho para ele de novo com admiração. Gente, é possível. É possível. Tem água nesse poço, é possível. Veja o que Isaac fez, ele permaneceu até desentulhar. E caminhando na história, vou correr aqui um pouquinho, meninas. Ele começou ali então a cavar um poço, e ele cava o outro poço. Primeiro ele desentulha o do pai, ele vai cavar um poço, ele cava rápido os poços, ele acha água fácil, e vem então aqueles pastores do filisteus e começam a brigar com os pastores de Isaac. E ele diz o que para essa situação? Ele coloca o nome daquele poço de confusão, de Ezeque. Não sei se as meninas vão colocar aí para vocês. Ezeque significa contenda. Tive que correr aqui um pouquinho. Ele coloca o nome desse poço de contenda e ele diz, olha, vocês querem esse poço? Fica, eu não quero brigar. Eu vou para outro lugar. Sabe por quê? A gente precisa entender que existem lugares que nos abençoam, mas existem momentos que a bênção está em nós. E onde a gente põe o pé, a bênção vai. Entende? Onde a gente for, a bênção. Porque é tão interessante que a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançaria. Não sou eu que corro atrás, é ela que me alcança. Isaac abriu mão daquele poço. Isaac abriu mão, ele disse, eu não quero confusão, não quero briga. Vocês querem isso daí? Fica. Eu vou cavar outro. Ele cava o segundo poço, o que acontece? As inhacas vêm tudo atrás de novo. Porque eles não deixam a gente em paz. Isso vai sempre acontecer. Só muda às vezes a crítica, mas às vezes sempre vai ser criticado. Uma hora é por uma coisa, outra hora vai ser por outra. E eles vão atrás de Isaac perturbar de novo. O que Isaac faz? Coloca o nome desse poço, desse segundo poço, depois daquele primeiro, tá? Se a gente fosse contar, na verdade, já é o terceiro. Ele coloca o nome de Sitna, que significa inimizade. Irmãs, deixa eu falar algo para vocês. Fuja de inimizade. Escolha melhor as suas amigas. Ora mais. Não abra o seu coração para qualquer um, não. Não abre as suas feridas para quem não pode curar, não. Escolha melhor. Fuja dessas inimizades. Peça para o Senhor, Senhor, vai oxigenando o meu WhatsApp, os meus grupos, quem eu sigo, quem me segue. Sabe, vamos embora, coisa nova. Fica atrás dessas inimizades. Isso só atrasa a nossa vida. Isso só atrasa a nossa vida. E ele vai então para o terceiro poço. Quando ele chega então nesse terceiro poço, que significa lugares amplos, prosperidade, abundância, Reobote é o nome desse terceiro poço. Quando ele cava esse poço, aí ninguém briga com ele. Porque daí todo mundo vai tomar daquela água também.
Que daí você está servindo a pessoa, então você serve para alguma coisa, ela para um pouquinho. Mas sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia diz que Isaac não fica nesse poço amplo. Ele deixa esse poço amplo para aquele povo chato. E ele vai ainda para um outro lugar. E a Bíblia diz que lá nesse outro lugar ele cava outro poço. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Fuja de briga, fuja de contenda. O que o Senhor tem para você é muito maior. As pessoas brigam por um negócio desse tamanzinho, quando o Senhor tem algo tão grande. A pessoa briga por um cargo na empresa. Sai cada pau que eu falo, meu Deus, a pessoa não enxerga o potencial dela. Ela está brigando, criando contenda, inimizade, por algo desse tamanzinho, quando o Senhor tem algo tão grande. Sabe, eu estive nesse lugar também, irmãs. Eu cavei um poço um dia. E eu levei muito tempo para cavar aquele poço. Foi muito difícil cavar aquele poço. Foi dolorido cavar aquele poço. Teve momentos que só estava eu, meu marido e meus 3 filhos cavando aquele poço. E eu dizia, será que tem água mesmo, Neto? Não, a promessa está aqui, amor, vamos. E eu cavava o poço, Falava, meu Deus, mas cadê a água? Cadê a água? Aí começou a vir um pouquinho assim de água. Aí o Neto disse, vamos lá para o outro poço. Falei, amor, mas agora que tem água, não, vamos lá para o outro. Aí a gente começou a cavar. Quando a gente achou um poço amplo, pensa na contenda. Pensa na inimizade. Do nada a gente não precisava mais. Do nada, sabe o que é do nada? Nós passamos de útil a inútil. Do nada, nós começamos a ser humilhados, desprezados, deixados de lado. Cheguei naquele poço, eu não tinha a chave do poço. Falei, Jesus, eu não me conformava. Falava, não é possível. Porque tem uma coisa tão interessante, em alguns poços eles colocavam chave, tranca para ninguém pegar. E um dia eu cheguei nesse poço, minha chave não entrava. Falei, Jesus, mas fui eu que cavei esse poço. A promessa é minha, Senhor. Foi o Senhor que disse para eu vir para cá. Foi o Senhor que disse que ia ter água. E agora que tem água, colocam outra tranca no meu poço. E eu comecei a sofrer, eu entrei num lugar tão perigoso. Um lugar que você começa a amar mais a obra de Deus do que o Deus da obra. E aí você entra num vocabulário que é minha obra, é minha igreja, é meu sonho, é meu ministério. Aí Deus vem e pá, poda. Não é fácil. Hoje, depois de algum tempo, é lindo pregar aqui. Mas quando eu estava vivendo isso, quando eu estava vendo alguém me colocar para fora do poço que eu cavei, que eu e a minha família choramos muito por aquele poço, aquilo doeu demais. Mas foi essa palavra que me salvou. Foi essa palavra que me tirou daquele lugar. Quando eu comecei a ver o significado dos nomes. Porque a Bíblia, eu já disse isso aqui, a gente não pode ler a Bíblia como se lê uma bula de remédio. Como um jornal, como um... Você tem que ler curiosa. Eu pego cada palavra e eu vou para o dicionário. E busco a origem em grego, em hebraico. O que está falando aqui? Quando eu comecei a descobrir, eu falei, Neto, tem um poço maior esperando a gente. Ele, não amor, mas não vou começar tudo de novo. Eu falei, tudo de novo. Pega a enxada, que é tudo novo. É um poço grande, amor. Não vai ter contenda. A contenda ficou para trás. Não vai ter inimizade. Não vai ter ninguém nos apunhalando pelas costas. Não vai ter desprezo. Porque aquilo que o Senhor tem para nós, a Bíblia diz que a bênção dele não acrescenta dores. É leve. A gente precisa servir a Jesus leve. O fardo dele é leve, o jugo é suave. E eu disse para ele, amor, vamos. Deus vai dar a direção. E quando o Senhor apontou, ai, amadas, como foi difícil. Porque eu dizia para ele, eu não quero ninguém. Porque aí você, sabe qual que é o problema? De quando a gente esvazia a caçamba? Você fica cascuda. Aí você não confia em mais ninguém. Aí você não quer ninguém do seu lado.
Você fala, vocês não prestaram até agora para me socorrer, também não quero junto de mim, não é? A gente vai ficando tudo azeda, amarga, estranha. E eu disse para ele, olha, nós vamos começar do zero, e é do zero, eu não quero ninguém atrás de nós. Do nada tinha 3 casais, eu falei, quem chamou? Pega quem chamou. E começou, o telefone não parava. Eu quero ir nesse poço. Onde é que é o poço novo? Eu quero conhecer o poço, porque eu sei que vai ter água nesse poço. Irmãs, existe um lugar para nós, que não tem contenda, que não tem inimizade, que não tem olho gordo, que se tiverem não chega, não abate, não alcança. Porque a gente tem tanta certeza daquilo que Deus vai fazer. Hoje, quando eu piso no poço, eu dou risada, eu choro, eu falo, meu Deus, se eu soubesse que ia ser tão lindo esse poço, eu tinha largado aquele poço mais cedo que eu imaginava, muito mais rápido, tinha sofrido muito menos. Sabe, irmãs, a gente precisa se desapegar dos entulhos, que a gente gosta do entulho. A gente gosta de um lixinho atrás de nós, de um pezinho, de uma historinha triste para contar. Ressignifica as histórias tristes da sua vida, as frustrações, os enganos, as traições. Dá outro sentido para a tua vida. Tem um poço maior, tem uma fonte te esperando. Seja a fonte, pelo amor de Deus. Foge da contenda, da intriga, da inveja. Isso faz mal, adoece. A gente fica doente de verdade. Eu fiquei doente de verdade. Eu tive 6 infecções de urinas em 10 meses. Era de antibiótico em antibiótico, eu fiquei doente, afta. Tudo que vocês imaginarem de baixa resistência. Porque a gente se consome com aquilo. Ai, quando eu olho para trás, eu fico com uma raiva de mim. Que eu falo, meu Deus, onde eu estava com a cabeça de sofrer por aquilo? Quando o Senhor tinha outra coisa para nós. Hoje o Senhor está dizendo para você, onde é que você está com a cabeça? Você está sofrendo com isso. Quando o Senhor tem uma coisa tão linda e grande, sólida, ampla. É extraordinário. E quando eu olho para trás, eu vejo que o poço que um dia eu cavei está servindo ainda de alimento. Porque Isaac não mandou entulhar esses outros poços. Ele deixou, bebe aí da água. Fica aí que eu vou para o outro. Quando eu olho para os outros poços, falo, Jesus, obrigada por aquela enxada. Porque está dando água ainda. Porque foi o poço que um dia nós cavamos. Eu já disse aqui para vocês, nem lembro que culto que eu preguei aqui, eu contei para vocês da Umadev, do coral de jovens que o Neto liderava, que o Neto cantava, que a gente coordenava. Quando eu olho lá e vejo o coral está lá. Continua grande, continua crescendo. Foram frutos que permanecem. Foi poços que nós cavamos. Está dando água. Não briga por aquilo que ficou para trás. Deus tem algo novo lá na frente para você. Ele é uma fonte inesgotável. Ele pode te levar a lugares que você nem imagina. Só que eu tenho que te contar uma coisa. Para Ele te levar para esses lugares, você precisa bater a poeira. Sabe aquilo que eu falei aqui no começo? Tirar assim todo o peso. Só pode vir vinho novo quando o odre for novo. Aonde armazena o vinho tem que ser novo. Deus não trabalha com vinho novo e odre velho. O odre velho não aguenta o peso do vinho novo e ele rompe. Aí você perde o odre e o vinho. Está na palavra isso. Deus deseja um novo odre para nós. Aí Ele vai colocar um novo vinho. Vinho fala de alegria, de felicidade. Água fala de presença. Nós precisamos nos permitir a ser novos odres. Senhor, eu não quero nada de velho. Eu não quero levar nenhum entulho junto comigo. Eu não quero levar nenhuma caçamba. Nada que não presta. Eu quero que você fique de pé nessa noite, mas com essa certeza, com essa palavra. Um dia a gente termina essa palavra que eu não consegui terminar hoje. Vocês falam demais. Não sou eu, é vocês. Eu quero que você saia daqui com essa certeza, com essa convicção. O Senhor tem um lugar mais amplo para você, maior para você.
Não se prenda às suas histórias. Ah, mas fui eu. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas é o meu nome. Ah, mas é a minha honra. Que honra, Deus tem mais para você. Deixa que pense, deixa que falem. Você não tem nada com isso. Vamos pra frente, meninas. Faz assim com a mão, ó. Faz assim com a mão. Faz assim com a mão. Senhor, é tudo novo. Começa a falar isso para Deus. Pai, eu não quero sair daqui com nada que não seja do Senhor. Senhor, eu quero que essa fonte que a Ju está falando aí, Senhor, comece a se movimentar em mim. Vai fazendo isso, mas vai fazendo de verdade. E conforme as meninas estão aqui cantando, você vai verbalizando aquilo que você sabe que precisa ser jogado fora. Aquela briga de 1997 que você lembra até hoje. Começa a jogar fora. Aquele ex-namorado, aquele ex-noivo, ele é ex, já foi, acabou, passou. O Senhor te deu outra pessoa. Pelo amor de Deus, joga fora. Põe para fora todos os entulhos. Tudo aquilo que está no seu coração, na sua alma. Você não percebeu, mas ela está te impedindo. Ela está barrando. Existe um rio, Senhor. Existe um rio que está passando aqui. Presta bem atenção nessa letra, em cada palavra. Águas que curam, Essas águas que curam e que limpam. Olha como é linda essa fonte. por onde o rio passar. Deixa esse rio passar aí no seu meio. Deixa ele passar aí no seu coração. Deixa ele te transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Aleluia, Jesus. Deseja beber desse rio. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quem é o rio? Tu és a fonte, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero convidar você nessa noite que deseja desentulhar os poços, que deseja virar a caçamba, colocar todo esse lixo para fora. Você tem 1 minuto para correr aqui na frente e deixar todo esse lixo para trás. Eu quero que você venha correndo, porque esse rio que purifica, esse rio que transforma, esse rio que perdoa, esse rio que toca, ele está passando aqui nessa noite. E você não pode sair daqui sem ter a certeza dessa presença. Pode vir aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Pode vir desentulhar. Se tem um lugar para você desentulhar, é aqui. Que flui do teu grande amor. Vem rapidinho, meninas. Não perca mais tempo, não. Correm do trono, águas que curam, que limpam. Esse rio tá passando aqui. É só você sentir. Por onde o rio passar. Senhor, transforma, Jesus. Leva embora, Senhor, todo esse entulho, Senhor.
precisa desentulhar aqui. Tem mulheres que precisa jogar fora essa caçamba. O Senhor não te chamou para ser caçamba. O Senhor está fazendo um convite para você nessa noite de ser uma fonte. É um convite que o céu está fazendo para você nessa noite. Não existe peso, não existe vergonha. Todas nós estamos aqui. Ou já passamos por isso, ou estamos passando. Todas nós. Faz assim, ó, coloca a mão no teu coração, bem apertadinho. E fala para o Senhor exatamente aquilo que você quer deixar no altar dele. E que você não deseja mais levar junto com você. Todo lixo, todos aqueles lixos seus e os lixos que colocaram em você, joga aqui no altar dele. Joga aqui no altar dele. Eu quero encorajar vocês que estão aqui na frente a dobrar o joelho de vocês. As intercessoras vão orar por vocês. Pode ajoelhar, pode derramar, pode chorar, pode entregar de verdade, virar de verdade. Érica, tia, Duda, Fer, Larissa. E você que está aí atrás, estenda suas mãos para cá. Porque espiritualmente falando, é muito pesado fazer o que elas estão fazendo. Elas estão se libertando de correntes, de cadeias, que algumas aqui estão presas há anos, há tempos. Ajude elas em oração. Senhor, que elas consigam se libertar de uma vez por todas de todo o lixo que colocaram nelas. Esse lixo não pertence a elas, Senhor. Esse lixo não é delas. Nós rejeitamos isso, Pai. Nós rejeitamos essa caçamba. Nós rejeitamos esses entulhos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode cantar mais uma vez. Existe rio, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aceia, Senhor, no nosso meio, Senhor. Recolhe, Jesus, cada lixo, cada entulho, Pai. Cada coisa, Senhor, que não provém de Ti, Senhor. Aquilo que está segurando, detendo, amarrando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que haja libertação, Pai. Que haja libertação da Tua parte, Jesus. Que todo aquele lixo que jogaram, Pai, lixo que ela não pediu para ter, Senhor, que ela não pediu para carregar, Senhor, liberta de uma vez por todas, Pai. Liberta, Pai, quebra todas as correntes que aprisionam. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos, Pai. Nós encorajamos, Senhor. Correntes, Jesus, sendo quebradas, Pai. Todo fardo, todo peso. este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento aqui na tua presença. Sabemos que o Senhor é um rio inesgotável, fonte inesgotável. Sabemos que de ti vem águas e águas abundantes. Assim como o Senhor saciou a sede do povo no deserto, o povo que estava a caminho da terra prometida, num certo momento eles estavam sedentos da tua água, Pai. E o Senhor derramou sobre eles águas que saciaram a sede naquele momento de sequidão, de deserto, Pai. E sabemos que isso está acontecendo aqui nessa noite, Pai. O Senhor está saciando a sede de vidas aqui nesse lugar, Pai. Nós cremos que o Senhor é poderoso, que o Senhor tem água abundante. E nós sabemos que existe uma água que, se nós tomarmos posse, que se nós bebermos, jamais nós voltaremos a sentir a sede, Pai. É a água que vem de ti, Pai. Que nós possamos ser fontes, Pai, e jorrar de dentro de nós aquilo que provém de ti, Pai. Água que sara, água que cura, água que liberta, água que transforma, água que renova, água que limpa. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem água abundante sobre nós aqui, Pai. Mulheres que serão fontes transbordantes e inundará a casa delas, Pai. Inundará vidas que estão ao redor, Pai. É no nome poderoso de Jesus que nós abençoamos e decretamos vida para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Porque nós sabemos que por onde o teu rio passa, deixa um sinal, um caminho de vida e vida abundante, Pai. Vai florescer, vai crescer, vai germinar para a honra e glória do teu santo nome. Nós cremos no teu poder, ó Pai. Nós sairemos daqui transbordando em nome de Jesus, porque nós cremos no teu poder. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quem quer viver algo novo aqui nessa noite? Deus tem algo novo para você. Uma nova história, uma nova vida, uma nova chance. Deus tem para cada um de nós. Estenda as tuas mãos assim. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça que dentro de você flua águas vivas, limpas, transparente para a honra e glória do nome do Senhor. E que por onde essa água que flui através de você possa inundar a tua casa de esperança, de alegria, de vida nova. Que o Senhor guarde a sua vida, a tua casa, a tua entrada, a tua saída. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, a presença do Senhor vai inundar aquele lugar. Em nome de Jesus, nós abençoamos tua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.